Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, essa palavra de hoje, antes de ser para os irmãos, ela é para mim. Deus falou muito ao meu coração e vai falar também nessa noite. Há uma ordem de Deus para nos esforçarmos. O esforço significa intensificação de forças, maior energia para a realização de um projeto, maior energia para a realização de uma tarefa. Nós somos pessoas esforçadas. Ou seja, você utiliza as suas forças para obter resultados melhores. Há uma verdade poderosa nesse versículo que nós precisamos aprender. Deus não estava exigindo de Josué força. Deus estava dizendo a Josué, se posicione. Força é uma coisa e tomar uma posição é outra. Quando nós tomamos uma posição, Deus honra. Quando nós tomamos uma posição, a bênção do Senhor vem. Quando nós agimos na nossa força, as coisas acontecem na esfera humana. Mas quando Deus age, tudo é diferente. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué, seja forte, Josué, tome uma posição, seja corajoso. Isso significa que quando Deus chama o homem, Deus fortalece, Deus abençoa, Deus cuida, Deus capacita, Deus age, a unção do Senhor é derramada. Deus só está dizendo para esse homem, tome uma posição. Que posição é esta? Se colocar no lugar da dependência de Deus. Meus irmãos, em outras palavras, todas as vezes que você estiver diante de um desafio, mas não estiver posicionado em Deus, nós sentiremos medo. Por quê? Porque nós falhamos. Mas quando nós nos posicionamos em Deus, Ele nos capacita para enfrentarmos as adversidades. Meus irmãos, é preciso nos lembrar de que o nosso esforço é permanecer posicionado diante de Deus, e a força e a coragem vai se tornar uma realidade na nossa vida, quando Deus nos encher do Espírito Santo, quando Deus nos encher da sua graça, quando Deus nos encher do seu poder. Hoje, meus irmãos, olhamos para esse texto bíblico, nós não sabemos o que Josué estava enfrentando. Mas Josué estava enfrentando uma resistência. E as resistências enfrentadas, elas são proporcionais às conquistas a serem alcançadas. Deixa eu repetir isso, porque quando Deus colocou isso no meu coração, isso fez uma diferença tão grande. Ouça isso. A resistência que nós enfrentamos no dia a dia são proporcionais às conquistas que Deus vai nos dar. Conquista grande, resistência grande. Porque o diabo não quer que você conquiste coisas grandes. Meus irmãos, a visão de Deus não é para quem quer. A visão de Deus é para quem se posiciona.
Meus irmãos, quando nós nos posicionamos, Deus começa a nos mostrar o futuro. Quando nós nos posicionamos, nós começamos a enxergar as lutas, nós começamos a enxergar as conquistas, nós começamos a ver toda a resistência que vamos ter. E quando vemos a resistência, nós entendemos uma coisa: se não for o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? Tudo que nós precisamos é depender de Deus. Tudo que nós precisamos é estar diante do altar do Senhor. Meu irmão, quando você nasce de novo, você recebe na sua vida o DNA de vencedor, mas em todas estas coisas, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Deus não te dá vitórias, Ele te transforma em vencedor. Vitória é uma coisa que você tem hoje e amanhã pode não ter. E vencedor é algo contínuo, é algo que todo lugar que você pisar, a bênção de Deus vai estar contigo. Meus irmãos, está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 35 e 36, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Eu me alegro quando olho para a Bíblia e vejo Deus escolhendo pessoas comuns, pessoas normais, alguns chamariam pessoas fracas, porque existe dentro delas um DNA de vencedor, porque foi colocado nelas o poder do sangue do Cordeiro de Deus. Deus colocou nela algo para que ela possa desenvolver a sua vida espiritual. Deus colocou nela algo para ela buscar a capacitação do Espírito Santo em oração, em entrega, em jejum, em busca, cada dia mais no altar do Senhor. Enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está nos tornando fortes. Meus irmãos, quando não podemos mais mudar uma situação, escute, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A Bíblia não oculta a fraqueza das pessoas. A covardia de Pedro ao negar Jesus, a insegurança de Moisés quando pediu para enviar outro, quando ele falou, manda outro, porque eu sou gagago. O caráter frágil de Jacó, quando trapaceou, tomando a bênção do seu irmão. Existe algo na fraqueza humana que atrai o favor de Deus. Você sabe o que é? A misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Porém, diante de Deus, ninguém poderá justificar-se. Há uma atrofia por fraqueza. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, parte A. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, parte A. Ele diz assim, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Meus irmãos, há um potencial latente dentro de cada um de nós. E Deus está comprometido em trazer esse potencial para fora. Deus, assim como Ele chamou Lázaro, sai para fora. Ele está chamando o potencial que está dentro de você. Cada um de nós temos algo que Deus colocou. Cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós recebemos uma semente de Deus no nosso coração. Cada
Cada um de nós recebemos algo do Senhor para que nós pudéssemos viver diante do altar. Não podemos ser só isso. Deus tem muito mais para nós. Ele está nos levando a um nível de fé mais elevado. E quando é que isso acontece? Quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, Deus está dizendo: eu quero te aprovar num outro nível de entendimento espiritual. Meus irmãos, o processo, ele é tão importante quanto o destino. É durante o processo que se cria musculatura capaz de suportar qualquer situação. Você pega um atleta, ele não consegue fazer as corridas de 100 metros. Quando ele começou, não. Ele começa a desenvolver os seus músculos das pernas. Ele começa a desenvolver o músculo do tórax. Ele começa a desenvolver o movimento dos braços. Nós precisamos estar diante do altar. Cada luta, ela desenvolve em nós a musculatura de vencedor. Cada problema que nós enfrentamos traz para nós uma resistência espiritual. Cada situação adversa nos faz entender que nós somos dependentes de Deus 24 horas por dia. Não é por força, não é por violência, é pela glória, graça, unção do Senhor. Meus irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 18, por favor. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que coisa maravilhosa. O peso da glória será muito maior do que o peso do sofrimento. Alguns atletas se destacam em campeonatos específicos e alcançam um renome. Eles aparecem como do nada para vencer, mas o que muitos não sabem é que por anos, aquele atleta treinava 8, 10, 12 horas por dia, desenvolvendo a sua musculatura. Ei, você está passando por luta, Deus está trabalhando a sua musculatura de vencedor. Você está passando por problema, Deus está trabalhando a sua musculatura de vencedor. Meu irmão, é nessas horas que nós precisamos tomar as nossas vitaminas. É nesta hora que nós precisamos tomar a reposição de hormônios. E tudo isso é o poder de Deus, a dependência do Senhor. É estar diante de Deus 24 horas. É viver diante do altar, é dizer: Deus, a minha vida sem o Senhor não tem sentido. A minha vida sem a tua glória não tem sentido. A minha vida sem a tua presença não tem valor algum, não tem jeito. Quem quer algo mais tem que fazer algo a mais. Quem quer ter vitória tem que pagar um preço a mais de oração, de jejum, de busca do Senhor. Nem todas as pessoas assumem uma postura de alguém que deseja de fato estar diante de Deus. Meu irmão, seja uma pessoa de atitude. O que devemos fazer quando descobrimos que as atitudes que temos até hoje foram insuficientes? Nós precisamos tomar uma nova atitude. Meu querido, a nova atitude é capaz de superar as tentativas frustradas. Sabe de uma coisa? Sabe o que significa tentar uma vez e não conseguir? Nada. Tenta de novo. Aqui na igreja tem várias crianças. E elas ficam caminhando. E eu fico vendo o tanto que elas caminham, cai. Elas levantam, cai.
tem uma cena que poucos de vocês veem. As meninas estão dançando aqui a coreografia e os pequenininhos estão aqui. E eles vão tentar imitar as meninas e eles vão dar a volta, aí eles caem, eles levantam logo para tentar dar a volta de novo. Isso é a coisa mais linda, eles não desistem. A nós, quando ficamos adultos, eu não posso dizer quando a gente cresce, mas quando a gente fica adulto, a gente, o que acontece? A gente tem medo de tentar de novo, a gente tem medo de buscar, de tentar novamente. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, pior do que falhar, é desistir de tentar. Nós não podemos desistir. Deus olha para nós e Deus quer ver crentes cheios do Espírito Santo. A igreja foi colocada na terra para ser sal e luz. A igreja foi colocada na terra para fazer diferença. A igreja não é uma sociedade que as pessoas vêm, desfilam e vão embora. Não, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. A igreja tem pessoas que abandonaram o pecado. A igreja tem pessoas que usufruem do sacrifício que Jesus fez na cruz. A igreja está aqui para desenvolver um ministério e fazer diferença na terra. Uma nova atitude. É preciso que cada um de nós tomemos todos os dias. Meus irmãos, às vezes nós estamos tão acomodados que já temos uns argumentos gravados no coração. E o argumento campeão de todos eles é: eu não tenho tempo. Eu estou sem tempo para buscar a Deus. Eu estou sem tempo para ir à igreja. Eu estou sem tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque esse argumento a sociedade aceita, os irmãos aceitam, porque está dizendo que essa pessoa trabalha muito. Mas eu fico pensando, se toda vez que ele procurar Deus, Deus dizer: eu não tenho tempo para você. A certeza de que Deus está de braços abertos. A gente tem essa fraqueza de dizer: eu não tenho tempo. Meus irmãos, pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Porque sempre elas têm uma desculpa para dizer: eu não fiz por isso, eu não fiz por isso, eu não fiz por isso. Meu irmão, Jesus treinou os seus discípulos para serem discípulos de alta qualidade. E um dos treinamentos mais importantes é esse treinamento que eu vou ler com vocês. Eu queria que nós lêssemos Mateus, capítulo 14, versículo 15 a 21. Esse foi um dos treinamentos mais fortes que Deus deu, que Jesus deu aos seus discípulos, preparando para a nova caminhada. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Dai-lhe vós de comer. Observe. Eu vou entrar nesse aspecto já já. Vamos ler o texto todo. Ele dá logo uma missão para ele. Os discípulos chegam para ele e dizem: manda o povo ir comprar comida. E ele diz: não, vocês vão dar comida para eles. Vamos seguir o texto. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos
ao céu, o abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram 2 dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os comeram e foram quase 5.000 homens, mais além das mulheres e crianças. Meus irmãos, quando nós precisamos nos fortalecer para conquistar o destino que Deus tem para nós, nós temos que encarar os fatos com os olhos da fé. A primeira coisa que eu vejo aqui, o versículo 15 diz: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda esse povo embora. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Deus não age no ideal, Deus age no real. Nem sempre nós temos o ideal, mas nós temos uma realidade. A vida vai nos apresentar problemas que parecem sem solução. Ou encaramos os fatos e cremos que Deus é o Deus do impossível. Encaramos os fatos de que Deus é o Deus que vai agir aonde não existe como. Ou desconsideramos o poder sobrenatural de Deus. Você não atrai os problemas, você carrega soluções. Cada um dos irmãos tem a solução na mão, e a solução é o poder de Deus. A Bíblia diz: de mim saiu virtude. Quem tocou em mim, Jesus estava dizendo, de mim saiu virtude. Aonde você chega, aquele lugar vai ser abençoado, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Aonde você tocar a mão, aquele lugar será transformado, porque você está cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, aquele povo estava num deserto, estavam anoitecendo. O clima noturno no deserto não é favorável para abrigar uma multidão. O que você faria no lugar dos discípulos? Diante dos problemas, a melhor opção não é correr, a melhor opção é encarar os fatos. Problemas não se resolvem sozinhos, salvo algumas exceções. Problemas, nós precisamos encarar os fatos, mas a atitude de considerar o sobrenatural é que manda, é que marca tudo. Quantas vezes eu já estive no limiar de desistir, e Deus disse: não, não. Quantas vezes eu dizia a Deus: agora acabou, não existe condição, e Deus disse: eu sou a condição. Eu estou contigo. Meus irmãos, sentimos medo quando nossa primeira resposta para a circunstância não é Deus. Quando a nossa primeira resposta é o poder de Deus, nós nos enchemos de força. Mas quando não é Deus, nós somos tomados pelo medo. Como vamos fazer? De que maneira vamos fazer? O que os discípulos fizeram, o que a maioria das pessoas fazem diante dos problemas. Eles queriam fugir. Duvidaram do que o Senhor podia fazer. Duvidaram do que Jesus podia fazer naquela hora. Meus irmãos, olhar a sua realidade sem os olhos da fé
é ver uma mentira. A fé é a única forma de enxergar a verdade sobre a vida. A fé que nos leva a conquistar algo que Deus plantou no coração. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Deus, ainda que o mundo todo esteja dizendo não. Se Deus disser sim, vai acontecer, porque Ele é o Deus do milagre. Movidos pela fé, é que começamos a enxergar as possibilidades. Movidos pela fé, é que começamos a enxergar as estratégias dentro da janela do impossível. Meus irmãos, algumas pessoas se sentem maduras em serem realistas. Não seja somente realista, observe os fatos, mas olhe que no meio da impossibilidade, escute bem, a última palavra vem de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A última palavra vem do Senhor. Ei, irmãos, nós precisamos ter em mente todos os dias que Deus não nos chamou para nos envergonhar. Calibre o seu pensamento com pensamentos do alto. O Mateus capítulo 14, versículo 16 e 17. Mateus 14, 16 e 17. Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus estava dizendo: o que podemos enxergar a solução de outro jeito. Jesus estava dizendo: olhe com os olhos da fé, que vocês vão enxergar outra coisa. Nós estamos muito presos dentro da caixinha. A gente só pensa dentro da caixa. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. E Deus está dizendo para nós: sai da caixa. Comece a ousar no sobrenatural. Jesus nunca despedirá a multidão de mãos vazias. Jesus nunca vai te deixar na mão. Ele nunca vai te deixar diante de uma situação sem resposta para a tua vida. Meus irmãos, precisamos interromper a síndrome do pensamento fraco. Antes de cogitar o pior, considere quem você é. Eu sou filho de Deus, gerado do céu, nova criatura, mais do que vencedor. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você é uma pessoa que tem uma marca de vencedor. Você é uma pessoa que foi escolhido por Deus. O mundo te atemoriza, o mundo te joga na parede e diz: agora você não tem mais o que fazer. E Deus está dizendo: eu sou a solução da tua vida. Diga ao povo de Israel que marche. Não é hora de recuar, é hora de caminhar. Meus irmãos, em Isaías 55, versículo 8, olha o que diz esse texto. Esse texto tem hora que eu leio ele só para dar uma animada no meu coração, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que isso quer dizer? Ei, eu estou lutando por você, eu estou trabalhando por você. Ouça o que eu vou lhe falar agora. Uma lagarta não tem a visão de uma borboleta. A lagarta tem a visão de quem se arrasta. A borboleta tem uma visão de quem voa. Mesmo sendo
o mesmo animal, eles são tão diferentes, e um não parece com o outro. Dentro do casulo, a lagarta perde a sua cabeça e recebe uma nova cabeça. Você nunca terá a visão do alto enquanto estiver apegado às coisas da terra. Para que você tenha a visão do alto, você precisa deixar a cabeça da terra e começar a ter a cabeça de uma nova criatura. De um homem que crê no sobrenatural, de um homem que crê nas coisas de Deus, de um homem que crê que ainda hoje Deus fez no passado, que ainda hoje Deus vai fazer, o de um homem que crê que todas as coisas são movidas pela vontade de Deus, um homem e uma mulher que creia que antes de você chegar no lugar, o Senhor já estava lá. Tem um corinho que a gente canta, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, você precisa entender que antes de você chegar, o Senhor já estava lá. Meus irmãos, mantenha o pensamento. Em Colossenses 3:2, ele diz, nas coisas do alto e não nas da terra. Tem tanta coisa que Deus quer revelar para nós. Tem tantas coisas que nesta hora Deus quer revelar ao seu povo. Ei, Deus quer te dar uma mente de um homem cheio da glória. Deus quer abrir os céus diante da tua vida e revelar a sua palavra. Esta palavra que nos adverte, esta palavra que nos direciona, essa palavra que nos instrui, esta palavra que nos alimenta. Deus quer revelar essa palavra para nós. Elimine a tensão e assuma a posição de governo. Que posição é esta? Quando Jesus chama em Mateus 14:18, ele diz, tragam-nos aqui a mim, disse ele. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Ele não mandou levar em canto nenhum. Ele diz, tragam aqui. Quando Jesus chama a responsabilidade para si, é evidente que os discípulos sentiram um alívio muito grande. Eu penso que eles ficaram falando um para o outro, tranquilo, ele vai resolver. Como disse o Lucas aqui para o irmão Elton. Irmão Elton, você mandou bem. O que os discípulos olharam para o outro e disseram, ele chamou, vai dar certo. Meus irmãos, enquanto não assumirmos o controle das coisas, você não vai ter posição de governo. Governo está no fato de confiar em Jesus. Governo está no fato de eliminar a ansiedade. Governo está no fato de desejar sair desse mundo da mesmice, das experiências mesmas. Deixa eu te fazer um desafio aqui. Você levanta, toma café, vai para o trabalho, vai estudar, volta para casa, dorme. O que aconteceu de novidade de vida? Nada. O Senhor está dizendo para você, levante-se, eu quero te usar, não uma vez por semana, eu quero te usar em todo o tempo. Nós precisamos estar preparados. O segredo é estar com quem você faz aquilo que faz. Com quem é que eu estou? Eu estou com Cristo, o general da tribo de Judá. Eu estou com Cristo, aquele que pode todas as coisas. Eu estou com o meu Deus, esse Deus poderoso que fez com que Davi ganhasse a luta. É esse Deus que fez com que Moisés agisse da forma que agiu, dando tantas bênçãos e tantas vitórias. O Deus que peleja por você é um Deus que pode todas as coisas. Nós só vamos descansar quando entendermos na mão de quem estamos. Descansar é o estado de espírito daqueles que permanecem na presença de Deus.
Meus irmãos, tem hora que a gente passa por situações que recebemos notícias de coisas que nós gostaríamos e que não acontece. Então a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? E o Senhor fala no ouvido da gente, eu estou no controle de todas as coisas. Alegre-se. Meu irmão, o que eu fico pensando é que quando Jesus estava ali, havia apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse, tragam a mim. Ô irmão, Deus não te dá teto, Deus te dá o céu. Deus te dá um céu de privilégios. Ele estava preparando, Jesus estava preparando todo o tempo o coração dos discípulos para que eles pudessem experimentar um milagre como eles nunca antes viram. Ele ordenou à multidão, assentem todos, vamos preparar para o milagre. Assentem todos, aquietem todos. E aí ele começou a agir. Milagre não é algo que se explica. Milagre é algo que se vive. O milagre é preparado por Deus para cada um de nós. A semente do milagre já está nas suas mãos. Deus colocou nas suas mãos e Ele diz, os sinais seguirão aos que creem. Vamos falar juntos? Os sinais seguirão aos que creem. Ainda dá para ficar melhor, porque tem gente que está falando tão particular que nem ele está ouvindo. Então vamos falar mesmo? Os sinais seguirão aos que creem. Você viu como é fácil? Querido, está na hora da gente sentar e acalmar e dizer, Deus, eu estou pronto para ver o teu milagre na minha vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você, o que Deus colocou na tua mão, 5 pães e 2 peixes. Jesus não reclamou. Jesus em minuto nenhum disse só isso. Olha quanta gente vocês me trazem esta migalha. Não. A Bíblia diz que ele levantou aos céus e deu graças. Dê graças por tudo que Deus te dá. Dê graças pelas experiências ruins. Dê graça pelas lutas. Dê graça pelas batalhas. Dê graça por tudo que está em tua volta. Agradeça a Deus porque Deus está trabalhando a tua musculatura. Quando você vai fazer ginástica na academia, você põe um peso de 20 quilos. No outro dia você quer puxar 25. No outro dia você quer puxar 30. Porque o seu músculo está desenvolvendo. As batalhas da vida, elas nos preparam para vivermos o sobrenatural. Se existem coisas que acontecem hoje na sua vida, se acontecesse quando você se converteu, você não suportaria. Mas Deus trabalhou a sua vida espiritual para que você pudesse ter resistência a tudo isso que aí está. Eu desafio você a que nunca fez, para que você comece a fazer o que você ainda não viu. Comece a experimentar um nível de fé diferente. Comece a olhar para Deus de uma maneira diferente. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, parte B, ele diz, sem mim, o quê? Está fraquinho. Vamos lá, sem mim nada podeis fazer. Vamos falar agora para valer? Sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, é nessa fé que nós precisamos entender. Sem Jesus eu não posso fazer coisa alguma. Entregue hoje toda a sua vida ao Senhor. Entregue hoje todas as suas lutas ao Senhor. Mas pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Ela está de cabeça para baixo. Convide Jesus para ser o centro da sua vida. Se Jesus entrar no centro da sua vida, tudo vai ser transformado.
Quando Deus te idealizou, Deus não te idealizou um crente fraquinho. Deus te idealizou um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Deus te idealizou um homem e uma mulher que crê, realizando sinais, fazendo maravilhas, ganhando almas, fazendo prodígios, porque a bênção do Senhor está na sua vida. A tua palavra será a palavra de Deus. Quando você abrir os seus lábios, será Deus que vai estar falando. O que Deus está esperando de cada um de nós é que nós tomemos posição nesta hora. Nós estamos na iminência de uma catástrofe no mundo. Essa situação lá no Oriente Médio. E ontem me perguntaram, o que eu acho? Falei, eu acho que a gente deve começar a confessar os pecados. Porque se a coisa acontecer, não vai dar tempo de confessar, não, que Jesus falar, sobe. Então começa a limpar, porque o arrebatamento pode ser amanhã. Então nós precisamos viver todos os dias preparados para que o arrebatamento possa acontecer. Irmão, nós estamos vivendo numa hora que não é hora mais de crente que não crê no sobrenatural. Não é hora mais de crente que fique olhando para a vida um do outro. Não é hora mais de crente que fique atrás do que o outro está fazendo. É hora de nós consagrarmos a nossa vida. Há poucos minutos foi cantado aqui ao Rei dos Reis. Consagro tudo o que sou. Sabe de uma coisa? É hora de nós adorarmos ao Senhor. É hora de nós bendizermos o Senhor. Onde é que estão os músicos? Eu já fiz um bocado de sinal aqui, ninguém viu. Eu vou botar uma luz aqui para botar, na hora que eu pisar nela, vermelha, tom. Teve um dia que eu fiz tanto assim, ó, que eu cheguei em casa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Como é que está a sua vida de consagração? Às vezes nós ficamos dizendo, pastor, eu queria ver tanto conversão na igreja. Deixa eu te falar. A conversão vai acontecer quando as pessoas começarem a ver que as pessoas que estão na igreja são pessoas transformadas. Não se prega com palavras, se prega com a vida. A igreja precisa ser a noiva de Cristo. A igreja precisa ser, todos os dias, aquilo que o Senhor espera. Irmão, você já foi batizado no Espírito Santo. Meu irmão, você já está cheio do Espírito Santo. Deus quer te usar. Você sabe por que Deus não usa muita gente? Porque ao invés dela olhar para dentro dela e consagrar a vida, ela está olhando para a vida dos outros e procurando pecado. Irmão, cada um vai dar conta de si a Deus. Quem fizer coisa errada, o problema é dele. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida no altar. Ei, você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para fazer maravilhas. Os sinais seguem os que creem. O Senhor está dizendo, ei, você também pode fazer isto. O que Deus está esperando é tomada de posição. Quando eu era pastor em Valadares, aparecia um demônio. Os irmãos corriam lá em casa. Pastor, vai lá expulsar. Teve um dia que eu falei, eu não. Vai você. Mas pastor, eu falei, o Deus que está em mim está em você.
pode ir. Pode ir. E o irmão foi. E sem ele ver, eu fui atrás. Eu cheguei lá, fiquei de longe vendo. Irmão, esse irmão se encheu de autoridade. Pulou para cima. Agiu no poder de Deus. E o demônio saiu. Sabe por quê? Não saiu, não é nós. É o nome que nós estamos usando. É o poder de Deus. Se cada um de nós soubéssemos a força que nós temos, nós não viveríamos acovardados. Se cada um de nós soubéssemos o poder que está disponível nas nossas mãos, nós não choraríamos acovardados. Está na hora de Deus levantar uma igreja que sonha, uma igreja que pensa, uma igreja que almeje o sobrenatural de Deus 24 horas por dia. Ei, você é chamado por Deus, você é especial aos olhos do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite porque é chegada a hora de viver o sobrenatural. Não é mais chegado a hora de viver uma vida de qualquer maneira. Não é chegado a hora de viver o crescimento de Deus na sua casa, na sua família, na sua igreja, em todos os lugares. A glória de Deus vai tomar conta da sua vida. Se coloque de pé, querido.